Você já percebeu o quanto sua mente pode se tornar um campo de batalha? Às vezes, tudo à sua volta parece calmo, mas dentro de você há uma tempestade. Pensamentos sombrios, vozes que dizem que você não é suficiente, lembranças que voltam para te ferir, preocupações que ainda nem aconteceram. Tudo isso se agita silenciosamente, roubando sua paz. E o mais assustador é que muitos se acostumam com essa dor. Acham normal viver com esse peso invisível, com esse diálogo interno que acusa, que julga, que paralisa. Mas isso não é normal. E definitivamente, isso não é vida. A verdade é que os pensamentos negativos não aparecem do nada. Eles nascem de traumas, de inseguranças, de experiências mal curadas. Às vezes é uma palavra que te disseram na infância. Às vezes é um fracasso que você nunca perdoou em si mesmo. Outras vezes é só o medo de repetir uma dor antiga. Mas o estoicismo nos convida a olhar tudo isso de frente. Não para negar, mas para entender. Porque o que você entende, você pode transformar. E o que você transforma, deixa de te controlar. Você precisa entender uma coisa. A sua mente pode ser seu maior veneno ou o seu remédio mais poderoso. A forma como você lida com seus pensamentos muda o rumo da sua vida. Um pensamento negativo alimentado por dias, meses, anos, molda a sua identidade. Ele começa como uma semente, mas cresce como uma prisão. Por isso, o estoico não espera sentir-se melhor. Ele age. Ele treina a mente como um guerreiro treina seu corpo. E isso exige coragem. A coragem de não se esconder da própria sombra. Talvez você esteja vivendo no automático, acreditando em tudo o que sua mente diz. E isso é perigoso. Porque sua mente nem sempre está a seu favor. Ela te conta histórias. Muitas delas, mentirosas. Você não vai conseguir. Você sempre falha. Você nunca vai mudar. Essas frases surgem do medo, não da verdade. E você precisa decidir. Vai viver como refém desses pensamentos? Ou vai começar a questionar cada um deles, como um filósofo questionaria o mundo? Porque o estoico sabe, nem todo pensamento merece crédito, e muito menos poder. Você não precisa eliminar todos os pensamentos ruins. Isso seria impossível. Mas você pode impedir que eles ditem sua vida. Você pode aprender a observar sem absorver. Você pode respirar fundo diante de uma avalanche mental e dizer: isso não me define. Esse é o poder do estoicismo. Ele não promete uma mente vazia. Ele oferece uma mente livre, livre para escolher no que acreditar, livre para focar no que importa, livre para construir uma vida baseada em verdade e não em ruído interno. E se você chegou até aqui, é porque dentro de você já existe esse chamado por liberdade. Já existe essa faísca de transformação. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar 15 lições estoicas para eliminar os pensamentos negativos da sua vida para sempre. Não são frases prontas, não são clichês, são ideias que podem mudar tudo: sua mente, seu olhar e o seu caminho. Se essa mensagem está tocando o seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar essa jornada de crescimento. Agora, eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo a frase inspiradora do dia: força interior. Apenas isso. 2 palavras que podem te lembrar do poder que você já tem. Agora sim, respire fundo e venha comigo, porque o vídeo começa agora. 1. O pensamento negativo é uma prisão invisível. Você já se sentiu preso, mesmo com portas abertas à sua volta? Já experimentou aquela sensação de estar cercado por correntes, mesmo sem ver nenhuma? Isso é o que os pensamentos negativos fazem com você. Eles não prendem o seu corpo. Eles prendem algo muito mais valioso: a sua liberdade interior. A prisão mais cruel que existe não tem muros. Ela mora dentro de você. Ela é construída, tijolo por tijolo, por cada pensamento que você alimenta sem perceber. Eu sou um fracasso. Nada vai dar certo. Eu nunca vou ser feliz. Essas frases, muitas vezes ditas em silêncio, são como grades mentais. E quanto mais você as repete, mais reais elas parecem. E quanto mais reais elas parecem, mais você se encolhe dentro dessa cela. O mais perigoso é que essa prisão é invisível. Ninguém vê, ninguém escuta. Você pode sorrir por fora, continuar trabalhando, continuar vivendo, mas por dentro, algo está sufocado.
E o pior, você se acostuma com isso. Se acostuma com o peso, com a ansiedade constante, com o medo disfarçado de prudência. E começa a achar que essa prisão é sua casa. Mas não é. Essa prisão foi construída por pensamentos e pode ser destruída por consciência. O estoicismo não veio para te dar conforto, veio para te dar lucidez. Veio para te dar uma espada e mostrar que você pode cortar essas amarras, porque você tem poder. Poder de observar, poder de reagir diferente, poder de reescrever a própria mente. Epicteto dizia: o homem não é perturbado pelas coisas, mas pela opinião que tem delas. Ou seja, não é o mundo lá fora que nos destrói. É o que acreditamos sobre o mundo, sobre os outros, sobre nós mesmos. E aqui está a chave que talvez ninguém tenha te contado. Pensamentos negativos não são inimigos que surgem do nada. Eles são respostas automáticas que a sua mente criou para te proteger. Só que com o tempo, essa proteção virou veneno, virou um padrão, uma programação que se repete e sabota. E o primeiro passo para sair dessa prisão é perceber que ela existe. Você precisa começar a observar a sua mente como quem entra numa casa escura com uma lanterna. Vasculhe, questione, ilumine. Toda vez que um pensamento negativo surgir, não aceite passivamente. Pergunte: isso é verdade? Isso é útil? Isso me aproxima de quem eu quero ser? Se a resposta for não, você não precisa continuar preso a ele. Você pode estar pensando: mas eu não consigo evitar, eles vêm sozinhos. Sim, os pensamentos vêm. Mas permanecer com eles é uma escolha. Você pode deixar passar, pode respirar, pode redirecionar sua atenção. O problema é que ninguém nos ensinou a fazer isso. Nos ensinaram matemática, geografia, gramática, mas não nos ensinaram a pensar sobre o que pensamos. E é aí que o estoicismo entra como libertação. Ele te ensina a viver com consciência, a não ser vítima da sua mente, a não ser prisioneiro dos seus impulsos mentais. E quando você começa a perceber essa prisão invisível, você começa também a sentir que pode abrir a porta. Você vê que a chave esteve com você o tempo todo. A chave é essa consciência, essa escolha de não alimentar o que te adoece. Você não precisa lutar com todos os pensamentos negativos, não precisa vencê-los em batalha. Você só precisa não alimentá-los. Eles são como lobos famintos. Se você parar de dar carne, eles enfraquecem. Se você parar de acreditar em cada pensamento destrutivo, eles desaparecem. A liberdade não acontece de um dia para o outro, mas ela começa com um ato simples: observar com clareza e escolher com coragem. Você pode sair dessa prisão mental. Não importa há quanto tempo você vive nela. Não importa quem te colocou ali ou por quê. O que importa é que agora você tem consciência. E com essa consciência, você pode começar uma nova história. Uma história onde a sua mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um templo de paz. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 2. Nem todo pensamento é verdade. Você já acreditou em algo por tanto tempo que aquilo passou a parecer uma verdade absoluta? Mesmo sem nunca ter questionado, mesmo sem nenhuma prova real. É assim que muitos pensamentos negativos nascem e crescem. Eles entram como sugestões e ficam como certezas. Sem que você perceba, você começa a construir a sua vida com base em mentiras que você mesmo aceitou. Eu sou um erro. Eu não tenho valor. Ninguém se importa comigo. Esses pensamentos não são fatos, mas a repetição deles transforma suposições em identidade. E aqui está uma das grandes chaves do estoicismo. Os pensamentos não são a realidade. Eles são interpretações. São histórias que a sua mente conta sobre o que você viveu, ouviu, sofreu ou temeu. São filtros criados por experiências, traumas, influências, mas nem sempre correspondem ao que realmente é. E se você não questiona, você aceita, e o que você aceita passa a te definir. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos.
Mas o que pouca gente percebe é que a qualidade dos pensamentos depende da sua capacidade de discernir o que é verdade e o que é ruído mental. E se você não desenvolve essa habilidade, vive como um barco à deriva, levado por qualquer corrente interna. Pare e pense agora. Quantos dos pensamentos que te ferem todos os dias são de fato verdadeiros? Quantos são baseados em fatos? E quantos são baseados em medo? Será que aquilo que você acha que é um defeito não é só uma história mal contada que você acreditou? Talvez você tenha falhado no passado, e isso te fez acreditar que sempre irá falhar. Mas uma falha não define um destino. Talvez alguém tenha te desprezado, e agora você pensa que todos vão te rejeitar. Mas a dor de ontem não tem o direito de governar os seus dias. Você não pode continuar aceitando pensamentos negativos como verdades eternas. E o que fazer com eles, então? Você precisa aprender a duvidar. A duvidar da voz que te diminui. A duvidar da frase que diz que não adianta tentar. A duvidar do pensamento que chega disfarçado de prudência, mas é medo. Duvidar não para viver em insegurança, mas para viver com mais consciência. A mente é como um rio. Pensamentos fluem o tempo todo. Alguns são calmos, outros turbulentos. Você não tem controle sobre tudo que aparece na superfície, mas tem poder sobre o que escolhe segurar. E nem todo pensamento merece sua atenção. Nem todo pensamento merece ser alimentado com sua energia, seu foco, sua crença. Se você não fizer essa triagem interna, você vai carregar pesos que não são seus. Vai se culpar por erros que não cometeu. Vai se limitar por medos que foram ensinados, não sentidos, e viverá dentro de uma realidade distorcida, fabricada pelos piores pensamentos. O estoico é aquele que aprendeu a questionar até a própria mente. Ele não aceita qualquer ideia que surge. Ele pergunta: isso é verdade? Isso serve à minha virtude? Isso me aproxima da minha paz? E você pode fazer o mesmo. Você pode se tornar observador da sua mente. Pode criar um espaço entre o pensamento e a resposta. Esse espaço é onde mora a sua liberdade. Porque a diferença entre quem vive refém dos próprios pensamentos e quem vive em liberdade está na consciência de que pensar é diferente de acreditar. Você pode ter um pensamento negativo e escolher não acreditar nele. Você pode vê-lo passar, como se vê uma nuvem escura no céu. Ela está ali, mas você não precisa caminhar debaixo dela. E quanto mais você exercita essa separação entre o que penso e o que é verdade, mais forte você se torna, mais calmo, mais inteiro, mais fiel a quem você realmente é, e não à imagem distorcida que o pensamento negativo criou de você. Nem todo pensamento merece espaço. Nem toda ideia que surge precisa ser acolhida. Você é maior do que os pensamentos que aparecem. Você é a consciência que escolhe. E nisso reside a sua maior força. 3. Observe os pensamentos como nuvens. Nem tudo o que passa pela sua mente merece ser carregado no coração. Há pensamentos que surgem como ventos breves. Outros, como nuvens carregadas. Mas nenhum deles é fixo. Nenhum é eterno. Eles vêm. E se você permitir, também irão. A mente humana é como um vasto céu, ora sereno, ora tempestuoso. E assim como não brigamos com as nuvens do céu, também não deveríamos brigar com os pensamentos que cruzam nossa mente. Eles não são inimigos, são eventos. Acontecem e passam. Tentar lutar contra todo pensamento negativo que surge é como tentar impedir que o céu forme nuvens. É cansativo, é inútil e gera ainda mais tensão. Quanto mais você tenta expulsar um pensamento à força, mais ele insiste em ficar. Ele se agarra ao seu esforço de rejeitá-lo. Porque tudo aquilo que você resiste, persiste. E aqui entra o coração do estoicismo, a observação sem apego. Você não precisa agarrar o que passa pela sua cabeça. Você não precisa dar nome a cada nuvem que aparece. Você pode apenas olhar. Você pode apenas respirar. Você pode apenas deixar ir. É nesse estado de presença, silencioso, consciente e atento, que a mente encontra a paz. Porque a paz não está em controlar o que pensamos, mas em não sermos dominados por esses pensamentos. Alguns pensamentos vão surgir carregados de medo, de raiva, de tristeza. Eles terão forma, cor e peso. Você vai sentir vontade de respondê-los, de analisá-los, de mergulhar neles como se fossem verdade absoluta.
Mas é nesse momento que você pode escolher ser o céu, e não a nuvem. Nada que aparece no céu o transforma no que passou. O céu não se torna uma tempestade porque há trovões. Ele continua sendo céu. Assim é você. Mesmo com pensamentos ruins, você continua sendo consciência pura. E consciência não se contamina com pensamentos. Ela apenas os vê passar. A sabedoria estoica nos ensina a aceitar a realidade como ela é, e isso inclui a realidade interior. Pensamentos surgem sem aviso, mas você tem o poder de não interagir com eles, de não tentar resolver tudo mentalmente, de não cair na armadilha de acreditar que precisa controlar a tempestade para ter paz. Você só precisa permitir que o vento sopre e confiar que ele vai passar. É possível viver uma vida mais leve, mais silenciosa por dentro, mais aberta por dentro quando se entende isso. Pensamentos não são ordens, eles são sugestões, e você não precisa aceitá-los. A liberdade começa quando você entende que o seu valor, a sua essência, a sua paz, não dependem da ausência de pensamentos ruins, mas da sua relação com eles. Você pode vê-los com gentileza. Você pode reconhecê-los e dizer, sim, você está aqui, mas você não me define e eu não preciso te seguir. Isso é força, isso é sabedoria. E se você se permitir apenas observar, começará a perceber que muitos dos pensamentos que antes pareciam grandes eram apenas nuvens pequenas, exageradas pela lente da ansiedade. Começará a ver que sua mente pode ter ruídos, mas que você não precisa aumentar o volume, que você pode continuar andando mesmo que o céu esteja nublado. Talvez essa seja a maior libertação. Não esperar a mente estar perfeita para seguir em frente, mas sim aprender a caminhar com serenidade, mesmo com algumas nuvens no céu. Você não precisa expulsar os pensamentos, nem se culpar por tê-los. Precisa apenas deixar que eles sigam seu curso, como nuvens, como brisas, como o som de uma onda que vem e vai. No fundo, você não precisa mudar a sua mente. Precisa apenas mudar a sua postura diante dela. Precisa apenas aprender a olhar, com firmeza e gentileza. E nesse olhar calmo e lúcido, a tempestade já começa a passar. 4. O que você repete se torna você. Dizem que pensamentos são passageiros, mas os que você alimenta todos os dias deixam raízes. Não se engane. Tudo o que você repete silenciosamente dentro da sua mente constrói, tijolo por tijolo, quem você está se tornando. E o que você cultiva em segredo, um dia cresce em forma de atitude, de comportamento, de destino. Sementes são invisíveis quando caem na terra, mas o tempo revela aquilo que foi plantado. Da mesma forma, seus pensamentos mais discretos, aqueles que você considera inofensivos, vão moldando lentamente sua forma de existir. Uma ideia repetida se transforma em crença. Uma crença cultivada se transforma em identidade. E uma identidade construída a partir do medo, da culpa, da insegurança, cria um mundo interno escuro, onde nada floresce em paz. Sem perceber, você pode estar regando diariamente pensamentos de escassez, de rejeição, de fracasso. E quanto mais você repete essas palavras internas, mais reais elas se tornam. Não porque sejam verdades, mas porque você as tornou suas verdades. A mente, quando escuta a mesma história todos os dias, não distingue mais entre fato e fantasia. Ela acredita, e o corpo segue. E a vida inteira se alinha com esse roteiro silencioso. O estoicismo nos convida à vigilância, não para nos tornar paranoicos com o que pensamos, mas para lembrar que pensamentos não são neutros. Eles têm direção. Eles apontam para onde estamos indo, ou para onde estamos nos perdendo. Repetir o medo é se tornar o medo. Repetir a dúvida é se afundar nela. Mas repetir a consciência é abrir caminho para a liberdade. Considere isso. A mente é solo fértil. Ela não escolhe o que nasce. Apenas faz crescer o que você escolhe alimentar. Se você rega o medo, ele se expande. Se você cultiva o ressentimento, ele se fortalece. Mas se você derrama atenção e presença sobre pensamentos de coragem, de valor, de amor próprio, você começa a florescer por dentro. Não se trata de forçar pensamentos positivos o tempo todo. Isso seria artificial. Mas se trata de escolher o que você deseja repetir. Porque aquilo que você repete constrói a base da sua percepção. E a sua percepção é o filtro com o qual você enxerga tudo.
o mundo, as pessoas, você mesmo. Talvez você esteja vivendo hoje as consequências de pensamentos que repetiu por anos sem perceber. Talvez você esteja sufocado por dores que começaram como ideias, por inseguranças que nasceram de frases alheias e que você repetiu até se convencer. Mas o ciclo pode ser quebrado, a repetição pode ser transformada, e aquilo que foi plantado com medo pode ser arrancado com lucidez. Você tem esse poder, escolher o que vai semear, escolher quais palavras vai sussurrar a si mesmo, escolher quais ideias merecem espaço e quais precisam ser silenciadas. Quando você repetir a si mesmo que é capaz, que é forte, que pode mudar, não estará mentindo para se consolar. Estará regando o seu campo interno com consciência. E o que nasce da consciência é sempre mais forte do que o que nasce da culpa. Porque a culpa paralisa, mas a lucidez movimenta. Cuidado com o que você diz no silêncio da sua mente. Essas palavras não se perdem no vento. Elas moldam seus passos. Elas escolhem seus caminhos por você. E um pensamento repetido por muito tempo vira sua voz, vira sua vontade, vira você. Portanto, se quiser se libertar dos pensamentos negativos, comece pela raiz, a repetição. Questione, interrompa, substitua e, principalmente, escolha com intenção o que você diz para si mesmo. A transformação não começa com grandes mudanças externas. Começa com pequenas repetições internas. E quando você repete luz em vez de sombra, a sombra já não encontra mais onde se esconder. 5. Questione a origem. Antes de tentar silenciar a voz dentro da sua mente, é preciso perguntar: de onde ela veio? Quem plantou esse eco que te persegue nos dias bons e te derruba nos dias ruins? Quem te convenceu de que você é fraco, insuficiente, pequeno demais para ser feliz? Essa voz tem nome. Às vezes foi alguém que você amava. Às vezes foi um momento de dor. Mas o que importa agora não é apenas calar a voz, é enfrentar a origem. Nem toda ferida dói visivelmente. Há cicatrizes internas que se manifestam como pensamentos automáticos. Elas surgem como certezas, mas não são verdades. São memórias emocionais que você transformou em identidade. E até que você olhe para elas com coragem, continuará vivendo sob o peso do que um dia te feriu. Mesmo que esse ferimento já não exista mais. É muito mais fácil tentar mudar o pensamento do que investigar por que ele existe. Mas o estoicismo não trata dos sintomas, ele trata da causa. O filósofo não foge do desconforto. Ele encara a pergunta que ninguém quer fazer. Por que eu me sinto assim? Por que eu penso assim? Quem me ensinou a me odiar em silêncio? Certas crenças nascem no abandono, outras no excesso de exigência. Algumas se instalam na infância, quando tudo o que queríamos era aceitação. E o que recebemos foi crítica. Essas vozes crescem com o tempo, e de sussurros viram comandos. Comandos que você segue sem questionar, até que um dia, tudo o que você faz é reagir às ordens de uma dor antiga. O caminho da liberdade passa por um solo escuro, o autoconhecimento. E esse solo precisa ser cavado com perguntas sinceras, não para culpar o passado, mas para entender que você não é o que te fizeram acreditar. Você é o que decide reconstruir a partir de agora. Dê nome à voz. Reconheça o tom. Perceba quando ela fala. Talvez ela surja toda vez que você tenta ser corajoso. Talvez apareça quando o amor se aproxima, ou quando você começa a sonhar alto. É sempre nesses momentos que os pensamentos negativos tentam te sabotar, porque a dor antiga não quer que você vá além. Ela quer que você permaneça onde aprendeu a sobreviver, e não a viver. Cortar o mal pela raiz exige presença. Exige escavar dentro de si o que foi enterrado. Exige uma investigação silenciosa, quase sagrada. Quem eu seria sem essa voz? Como seria minha vida se eu não acreditasse nesse pensamento? Essas perguntas não trazem respostas rápidas, mas trazem luz. E onde há luz, o engano não sobrevive. Você não tem culpa por ter acreditado no que te disseram, mas agora tem a responsabilidade de reavaliar tudo. Não é mais sobre o que disseram de você. É sobre o que você escolhe dizer a si mesmo daqui em diante. O estoico é aquele que corta o pensamento pela raiz, que não se contenta em polir a superfície se há podridão na base. E o que está na raiz do pensamento negativo é, muitas vezes, uma história mal resolvida que precisa ser encerrada.
não ignorada, encerrada com verdade, com perdão, com lucidez. Quando você identifica a origem, a mentira perde força. Quando você reconhece que a voz não é sua, ela já não tem tanto poder, porque o que te feriu lá atrás não precisa continuar guiando os seus passos hoje. A mente pode ser treinada, a história pode ser reescrita, mas nada disso é possível se você continuar correndo do passado. Você precisa confrontá-lo com maturidade, olhar nos olhos daquilo que doeu e dizer: eu não sou mais isso. Não há crescimento real sem confronto, e não há paz duradoura sem libertação da origem. Não lute apenas contra os pensamentos. Investigue suas raízes, porque só assim você se liberta não só do que sente, mas do que acredita ser. 6. Você não é a sua mente. Há algo dentro de você que não muda, mesmo quando tudo muda. Mesmo quando a mente grita, quando os pensamentos escurecem, quando a angústia quer dominar, algo permanece silencioso, intacto, observando. Esse algo é você, não o você construído por pensamentos. Não a identidade moldada por memórias, traumas ou ideias herdadas, mas o verdadeiro você, a consciência por trás de tudo. Durante muito tempo, te ensinaram a acreditar que você é o que pensa, que os pensamentos definem quem você é, o que você merece, do que você é capaz. E sem perceber, você começou a se confundir com sua mente. Começou a acreditar que, por pensar coisas ruins, era uma pessoa ruim. Começou a se julgar pelos conteúdos que sua mente projetava. Mas você não é o conteúdo da sua mente. Você é o espaço onde esse conteúdo aparece. E essa diferença muda tudo. Assim como o céu não se torna as nuvens que o atravessam, você também não se torna os pensamentos que surgem em você. Eles vêm, e você continua. Eles passam, e você permanece, eles gritam. Mas você pode escolher o silêncio. Ao perceber isso, você dá o primeiro passo para se libertar do domínio dos pensamentos negativos. Porque quando você pode ver um pensamento, você também pode se distanciar dele. Pode observar sem reagir. Pode entender sem absorver. Pode sentir sem se perder. O estoicismo valoriza a razão não como rigidez emocional, mas como consciência desperta. Um estado em que você não se confunde com os ventos internos que sopram em direções aleatórias. Você os reconhece, mas não os segue. Você os escuta, mas não os obedece. Porque sabe que você é mais do que isso. Muitos vivem como prisioneiros dentro da própria mente. Reagem a tudo o que pensam. Se sentem culpados pelos pensamentos que surgem involuntariamente. Se desesperam com ideias que nem são suas, mas que parecem gritar mais alto do que sua verdadeira voz. A liberdade começa quando você percebe: eu não sou a minha mente, eu sou quem observa. E essa observação não é passiva. Ela é ativa, presente, desperta. Ela é o momento em que você escolhe não alimentar o pensamento que te corrói. É o instante em que você decide respirar em vez de reagir. É quando, no meio do caos mental, você encontra um ponto de calma e se ancora nele. Pense nisso. Se você fosse seus pensamentos, não poderia observá-los. Mas você pode. Você pode ver a raiva surgir e reconhecê-la. Pode ver a tristeza chegar e não se afogar nela. Pode ver o medo tentando tomar o controle e dizer: não hoje. Isso é poder. Poder verdadeiro. Não o poder de controlar o mundo, mas de não ser controlado pelo mundo dentro de você. A mente fala o tempo todo. Ela repete memórias, cria cenários, julga, compara, critica. Mas você pode escolher não se identificar com essa fala. Você pode deixá-la continuar e ainda assim manter a presença firme como um rochedo diante das ondas. Essa é uma das lições mais transformadoras do estoicismo. Você não precisa eliminar os pensamentos negativos para ter paz. Você precisa apenas entender que eles não são você. E ao fazer isso, eles perdem o poder de te dominar. Não fuja da sua mente, mas também não viva como servo dela. Use-a como ferramenta, mas não como identidade. Deixe que ela funcione, mas que seja você quem conduz o caminho. Existe algo mais profundo do que o que você pensa. Existe algo mais verdadeiro do que o que você sente. Esse algo é a sua essência desperta, é a sua consciência serena. É o espaço onde a vida realmente acontece, longe da tempestade mental, perto do seu centro.
Você já não precisa mais se perder dentro da sua cabeça. Você já não precisa mais obedecer os comandos de pensamentos que foram herdados, ensinados, forjados em dor. Você pode parar. Você pode respirar. Você pode lembrar: eu vejo, eu escolho, eu sou livre. 7. O estoicismo ensina: você controla suas reações, não o mundo. Nem tudo que chega até você precisa ser respondido. Nem toda provocação exige reação. Nem toda emoção precisa ser obedecida. Grande parte do sofrimento humano vem da ilusão de controle. Queremos controlar o tempo, as pessoas, as situações, os resultados. Mas ignoramos o único território onde o controle realmente existe: dentro de nós. Ao contrário do que muitos pensam, o estoicismo não convida à passividade. Ele não diz para aceitar tudo sem questionar. Ele ensina a agir com sabedoria onde a ação é possível e a ter paz onde não é. E essa sabedoria começa com um simples reconhecimento: o mundo é instável, a mente é inquieta, mas a sua reação pode ser firme. Entre o que acontece e o que você sente, existe um espaço. Poucos o percebem, menos ainda o usam. Mas é ali que mora a liberdade. É nesse intervalo que o filósofo se revela. Enquanto muitos reagem sem pensar, o estoico respira. Enquanto o caos explode lá fora, ele mergulha para dentro e escolhe: como vou lidar com isso? O que chamamos de pensamentos negativos nada mais são do que reações internas a estímulos externos ou a memórias que ecoam dentro de nós. Quando alguém te ofende, o pensamento que surge pode ser de raiva. Quando você fracassa, o pensamento pode ser de autodepreciação. Quando algo foge do controle, a mente pode projetar medo. Mas nada disso é obrigatório. Nada disso é inevitável. São reações, não sentenças. Você pode escolher não reagir como sempre reagiu. Você pode interromper o ciclo. Você pode ver o pensamento surgir, sentir a emoção nascer, e ainda assim escolher uma resposta consciente. Esse é o primeiro ato de poder: não entregar sua mente para qualquer impulso. Dominar a mente não significa anulá-la, significa guiá-la. Significa criar um espaço interno onde o pensamento surge, mas não domina. Onde a emoção chega, mas não comanda. Onde você permanece senhor de si, mesmo em meio ao caos. É fácil culpar o mundo pelas suas reações. É fácil dizer: estou assim porque tal pessoa fez isso, porque tal coisa aconteceu. Mas esse caminho é uma prisão. Porque enquanto a sua paz depender do mundo, ela será refém de tudo que escapa do seu alcance. E quase tudo escapa. Verdadeira liberdade é quando você não depende do externo para se manter inteiro por dentro. É quando você compreende que a mente reage como aprendeu. Mas você pode ensiná-la a reagir de outro jeito. Com presença, com lucidez, com domínio. O estoico não reprime emoções. Ele as entende. Ele não nega pensamentos. Ele os examina. E ao examinar, ele transforma. Porque aquilo que é observado com clareza deixa de manipular no escuro. Se você treinar sua mente a reagir sempre com medo, ela se tornará refém do medo. Se você alimentá-la com pensamentos de rejeição, ela verá ameaça em todo olhar. Mas se você cultivar a calma, a consciência e a reflexão, mesmo nos dias mais difíceis, você será um abrigo para si. Não há tempestade mental que resista à luz da consciência. Mas essa luz só se acende quando você decide parar de reagir por impulso e começar a responder com intenção. Isso exige esforço, exige vigilância, exige treino diário. Mas também oferece algo raro: poder interior. Você pode observar a raiva chegar e não deixar que ela fale por você. Pode perceber a tristeza surgindo e ainda assim manter a sua ação alinhada aos seus valores. Pode sentir o medo se aproximando e lembrar: eu sou maior do que isso. O mundo não precisa mudar para que você tenha paz. Sua mente, sim. Sua forma de lidar com o mundo, com os pensamentos, com as reações automáticas, é isso que precisa se transformar. Aos poucos, os pensamentos negativos perdem força, porque eles são alimentados pela reação imediata, pela ausência de presença. Mas quando você os acolhe com consciência, sem resistência, eles perdem o domínio. E o que sobra é você, lúcido, forte, livre. 8. Abandone a identidade da vítima. Viver como vítima pode parecer seguro.
É mais fácil culpar o mundo do que assumir a responsabilidade pela própria mente. Mais fácil dizer, sou assim por causa do que fizeram comigo, do que encarar a verdade. Você tem o poder de mudar, mesmo depois de tudo. A autopiedade é viciante. Ela embriaga silenciosamente. Dá a falsa sensação de conforto, enquanto te enfraquece por dentro. Você se abraça à dor, como se ela fosse sua única companhia verdadeira. Mas essa dor, muitas vezes, já não pertence ao presente. É memória reciclada, sofrimento guardado, pensamento repetido. A mente negativa ama a identidade da vítima, porque enquanto você acredita que não tem escolha, ela assume o controle. Enquanto você repete que é fraco, que não consegue, que ninguém te entende, você se afasta do seu próprio poder de ação. O estoicismo não nega a dor, mas também não a idolatra. Ele reconhece o sofrimento, mas não se ajoelha diante dele. Ele olha o passado nos olhos, mas caminha com firmeza para o que pode ser construído a partir de agora. E o agora é seu, cheio de possibilidades. Mas para enxergá-las você precisa se levantar. Não se trata de fingir que nada aconteceu. Não é sobre minimizar traumas ou ignorar injustiças. É sobre escolher o que fazer com tudo isso. Você vai se tornar prisioneiro daquilo que te feriu ou vai transformar a dor em força? As marcas que a vida deixou em você não são correntes, são cicatrizes. E cicatrizes provam que você sobreviveu. Agora é hora de viver. É preciso coragem para abandonar a identidade da vítima, porque ela protege, ela justifica, ela conforta, mas também paralisa. Enquanto você se apega a ela, continua rastejando, quando na verdade nasceu para caminhar de cabeça erguida. A liberdade mental começa quando você diz, isso aconteceu, mas não é tudo o que eu sou. Isso me feriu, mas não define o meu destino. Isso doeu, mas eu não preciso repetir essa dor eternamente. Você não está onde está apenas por culpa do mundo. Você está onde está também pelos pensamentos que decidiu acreditar, pelas histórias que contou para si mesmo todos os dias, pelas desculpas que usou para se esconder do próprio potencial. O estoico assume a responsabilidade pelo que sente. Ele não aponta o dedo, ele acende a luz e percebe que mesmo em meio à dor, há espaço para a decisão. Mesmo em meio à escuridão, há liberdade de escolha. E isso muda tudo. Chega um momento em que continuar se vitimizando se torna mais doloroso do que enfrentar a realidade, mais desgastante do que recomeçar, mais injusto do que perdoar. Esse é o momento da virada. O instante em que você deixa de perguntar por que comigo e começa a perguntar, o que eu vou fazer com isso agora? Você não nasceu para rastejar, você nasceu para crescer, para refletir, para se levantar em silêncio e caminhar mesmo que ninguém acredite, mesmo que ainda doa, mesmo que o medo esteja ali, ao lado. A mente negativa vai tentar te puxar de volta. Ela vai dizer que é impossível, vai repetir o velho roteiro da vítima indefesa. Mas agora você sabe, isso é apenas um pensamento. E pensamento não é sentença, é escolha. A verdadeira revolução acontece quando você troca a autopiedade pela ação. Quando, em vez de repetir a dor, você escolhe construir um novo caminho. E quando esse caminho é guiado pela razão estoica, ele se torna firme, claro, seguro, porque não depende do que os outros fizeram. Depende do que você decide fazer com o que restou. Não espere que o mundo te dê permissão para se libertar. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser forte. Você só precisa olhar para dentro e decidir, eu não sou vítima, eu sou capaz. Essa decisão muda tudo. Ela transforma pensamentos negativos em motivação. Transforma lamentações em movimento. Transforma fraqueza em presença. E o que antes era prisão, vira ponto de partida. 9. Toda emoção nasce de um pensamento. Nenhum sentimento aparece do nada. A tristeza não invade sem aviso. A ansiedade não brota por acaso. A raiva não explode sem um gatilho. Todas essas emoções têm algo em comum. São filhas dos pensamentos. Uma simples frase na sua mente pode alterar seu estado inteiro. Uma ideia mal interpretada pode mudar a química do seu corpo. Um pensamento negativo, repetido com intensidade, pode mergulhar o seu dia inteiro numa escuridão que não existia lá fora. Só dentro. Nada acontece no seu emocional sem antes passar pelo campo da mente.
A forma como você interpreta os fatos determina como você os sente. Não é o que acontece que te afeta, é o que você pensa sobre o que acontece. Essa é uma das maiores verdades reveladas pelo estoicismo. Os estoicos sabiam que dominar os pensamentos não é luxo, é necessidade. Porque se os pensamentos são os pais das emoções, é preciso cuidar da raiz para transformar os frutos. E você pode. Não precisa continuar sentindo o que sente se aprender a pensar de outra forma. Isso não significa se enganar ou fingir que está tudo bem. Significa que você pode reescrever o enredo interno. Você pode questionar a história que está contando a si mesmo. E pode decidir mudar a direção da narrativa. Cada vez que você repete para si que não é capaz, o corpo reage. A mente acredita. O coração desacelera, a alma se cala. Mas quando você começa a pensar diferente, tudo em você começa a mudar. O corpo se ergue, a mente se ilumina, a emoção se ajusta. Você é o autor, não apenas dos seus pensamentos, mas da vida que nasce deles. O problema é que por muito tempo você escreveu no automático, seguindo roteiros prontos, repetindo crenças herdadas, decorando frases negativas que nem foram suas. Mas agora é hora de assumir a caneta. A mente negativa cria dramas, cria medos exagerados, cria feridas que talvez nem existam mais. Mas você pode usar essa mesma mente para criar clareza, para criar novos significados, para criar paz. Pense diferente. E você vai sentir diferente, sinta diferente, e você vai agir diferente. Haja diferente. E o seu mundo começa a refletir essa mudança. O poder está aí, não no que te aconteceu, mas no que você faz com o que aconteceu. Não em controlar o externo, mas em dominar o que você pensa sobre ele. Quantas vezes você já sofreu por algo que só existia na sua mente? Quantas vezes a emoção veio de um pensamento falso, mal interpretado, distorcido? Quantas vezes bastou mudar o pensamento para que o sentimento também mudasse? Essa é a prática estoica. Observar o pensamento, identificá-lo, perguntá-lo, redirecioná-lo. Não se trata de eliminar pensamentos ruins à força, mas de não aceitar que eles sejam os únicos a falar dentro de você. Todo pensamento pode ser ressignificado. Você pode pegar a frase "eu não consigo" e transformá-la em "eu ainda estou aprendendo". Pode trocar "nunca vai dar certo" por "eu ainda não descobri o caminho, mas posso continuar tentando". Parece pequeno, mas pequenas frases mudam grandes destinos. Quando você assume a autoria, começa a recuperar a sua identidade. Não mais como vítima dos pensamentos, mas como criador das suas respostas internas e, por consequência, das suas emoções. A mente mente, sim, mas você pode ensinar a mente a falar com mais verdade, e a verdade sempre liberta. A verdade acalma, a verdade clareia. Você não precisa continuar sentindo dor só porque sentiu ontem. Você não precisa viver em conflito só porque aprendeu a pensar com base no medo. Você pode respirar, parar, refletir e dizer: esse pensamento não me serve mais. Essa frase não me representa mais. Essa história acabou. Transformar emoções é transformar pensamentos. E transformar pensamentos é escolher qual voz dentro de você vai prevalecer. A do medo, a da dúvida ou a da consciência. 10. O cérebro não distingue imaginação de realidade. Basta um pensamento para que o corpo reaja. Um pensamento de medo acelera os batimentos. Um pensamento de perda aperta o peito. Um pensamento de fracasso tira a sua força, mesmo que nada tenha acontecido de fato. O cérebro reage àquilo que você pensa como se fosse real. Essa é uma das verdades mais perigosas e libertadoras ao mesmo tempo. Perigosa quando você alimenta a mente com tragédias inventadas, com cenários pessimistas, com narrativas que repetem sua própria derrota. Libertadora quando você entende que pode usar o mesmo mecanismo para construir dentro de si uma realidade mais firme, mais clara, mais lúcida. O corpo não pergunta se o pensamento é verdadeiro. Ele apenas reage. A emoção surge, o humor muda, a atitude se transforma. E muitas vezes você sofre por dias inteiros por algo que só existiu dentro da sua mente. Esse é o terreno fértil dos pensamentos negativos. Eles sabem que ao criarem imagens mentais fortes o suficiente,
conseguirão provocar reações físicas e emocionais. E uma vez que você começa a sentir, parece que aquilo se torna ainda mais real. Você cai num ciclo, pensa, sente, acredita, e então repete. Mas não se engane, nem tudo o que você sente é verdade. Nem toda emoção nasce da realidade externa. Grande parte vem da imaginação alimentada por pensamentos distorcidos. E quando você começa a compreender isso, dá um passo gigante rumo à liberdade interior. O estoicismo ensina que devemos distinguir entre o que está sob nosso controle e o que não está. E entre tudo que escapa ao nosso controle, está a reação automática do corpo a pensamentos inventados. Porém, se não podemos impedir o pensamento de surgir, podemos escolher o que fazer com ele. Observar, questionar, redirecionar. Quantas vezes você já viveu uma cena inteira só dentro da sua cabeça? Discutiu com alguém, se defendeu, se culpou, chorou. E quando percebeu, nada daquilo havia realmente acontecido. Isso mostra o poder da imaginação, mas também mostra o quanto você precisa dominá-la. Não se trata de controlar cada pensamento. Isso seria impossível. Mas você pode escolher quais pensamentos continuar alimentando, e o que não é alimentado, enfraquece. Assim como uma fogueira apaga sem lenha, o pensamento negativo perde força quando você não o alimenta com atenção e emoção. Não é sobre se tornar frio, é sobre se tornar consciente. É sobre perceber que há um espaço entre o que você pensa e o que você sente, e que esse espaço pode ser expandido com prática, com presença, com filosofia de vida. Se o cérebro não distingue o real do imaginado, então é melhor imaginar com consciência. Não para criar fantasias vazias, mas para construir dentro de si um lugar seguro, um solo firme, um ponto de equilíbrio. Você pode usar essa realidade a seu favor, pode imaginar se superando, pode visualizar a calma, pode ensaiar mentalmente como deseja reagir diante de um desafio, e o cérebro, sem saber que é um ensaio, começará a se ajustar a essa nova versão. É assim que se cria força interior, não combatendo pensamentos ruins à força, mas semeando pensamentos conscientes com paciência, porque o que se repete se fortalece, e o que se fortalece se transforma em sensação. E a sensação vira atitude. E a atitude muda o rumo da vida. Você tem dentro de si uma tela mental onde projeta o mundo. Mas muitas vezes, o que você projeta não é o mundo real. É a versão distorcida pela dor, pela insegurança, pela repetição de ideias antigas. E essa projeção te prende, te limita, te esgota. Chegou o momento de mudar o que você projeta, de aprender a distinguir. Isso que estou sentindo nasceu de um fato, ou de um pensamento que me engana. Essa dor vem de uma realidade, ou de uma fantasia negativa que estou reforçando há anos. A mente é poderosa, sim, mas você é mais. Você é quem pode escolher olhar com clareza, respirar com consciência, desfazer a ilusão. Se o cérebro não sabe o que é real, então você precisa ensiná-lo com consciência. Ensinar com calma, com firmeza, com presença. Mostrar a ele todos os dias que nem todo pensamento merece ser seguido, que nem toda história que ele cria merece palco. E quando isso acontece, você começa a sentir a paz que não vem do controle do mundo, mas do domínio gentil da própria mente. 11. Cale a mente com ação. A mente barulhenta pede silêncio, mas não se cala com vontade. Ela se acalma com atitude. Ela se acalma quando percebe que não é mais a dona do tempo, nem do seu rumo, nem dos seus passos. Pensamentos negativos gritam mais alto quando você está parado demais, preso demais, ruminando demais. Enquanto você está inerte, a mente constrói labirintos. Ela preenche o vazio com suposições, com medos, com tragédias inventadas. Ela dramatiza, amplifica, assusta. E quanto mais você pensa sem agir, mais ela ganha espaço. É um ciclo sutil e perigoso. Você pensa demais, sente demais, paralisa. E por estar parado, pensa ainda mais. E sente ainda pior. Até que parece impossível sair, como se o único caminho fosse continuar pensando. Mas aqui está uma verdade que poucos aceitam de início. Não se pensa para sair do caos mental, se age. O estoicismo nos ensina a focar no que está ao nosso alcance. E quando a mente está cheia demais, densa demais,
Você precisa ancorar-se no que pode ser feito agora. Um pequeno gesto, uma tarefa simples, um passo prático. A ação tem poder de quebrar o feitiço da ruminação. É comum buscar soluções apenas dentro da cabeça, mas a mente, quando saturada, não produz soluções, produz confusão. É o movimento, mesmo pequeno, que renova a energia. A ação não precisa ser perfeita, grandiosa ou definitiva. Ela só precisa ser real. Não se trata de fugir dos pensamentos. É sobre não se deixar paralisar por eles. Quando você se move, mesmo em meio ao caos, envia uma mensagem clara à mente. Você não manda em mim. E essa mensagem silenciosa muda tudo. A mente se acostuma com o que você alimenta. Se você alimenta a paralisia, ela aprende a gritar. Se você responde com ação, ela aprende a respeitar. Esse é um treino. Não se conquista de um dia para o outro, mas é possível iniciar a qualquer momento, inclusive agora. Você já percebeu como se sente melhor depois de uma caminhada? Ou depois de organizar algo que estava bagunçado? Ou depois de fazer algo que estava adiando há dias? Isso não acontece por acaso. A ação muda o corpo, e o corpo em movimento influencia a mente. É uma via de mão dupla. Ficar esperando sentir-se melhor para agir é o maior erro, porque é justamente a ação que leva você a se sentir melhor. Mesmo que a mente diga o contrário, mesmo que a emoção resista, mesmo que tudo em você peça por mais um minuto de imobilidade, nada é mais perigoso para os pensamentos negativos do que o comprometimento com a realidade. Eles se alimentam da fantasia, da antecipação, da especulação. Mas quando você age, você volta para o agora. E no agora, a mente tem menos espaço para inventar tragédias. Calar a mente não é uma missão impossível, mas exige que você pare de tentar vencê-la dentro dela mesma. Não se vence a água com mais água. Não se vence o fogo com mais fogo. E não se vence o ruído mental com mais pensamento. Você vence com presença, com atitude, com prática. O estoico age com base na razão, não na emoção. Ele observa, sente, mas depois decide. Ele não fica esperando a mente autorizar a próxima ação. Ele sabe que a mente mente. E por isso, escolhe com consciência o próximo passo. Comece com o que está à sua frente. Não precisa ser grandioso. Arrume a cama. Beba um copo de água. Faça uma ligação necessária. Escreva um plano. Dê um único passo concreto. E observe como a mente reage. Aos poucos, ela entende que não está mais no comando, que você agora se guia pela intenção e não mais pela confusão interna. E como uma criança que percebe que o grito não funciona mais, ela aprende a se acalmar. Esse é o verdadeiro silêncio, não a ausência de pensamento, mas a ausência de obediência cega a eles. É a consciência ativa que escolhe responder com ação, não com preocupação. Você tem poder sobre isso. Talvez tenha esquecido, talvez ninguém tenha te lembrado. Mas está aí, adormecido, esperando um gesto seu. E esse gesto pode ser hoje, agora. Então, da próxima vez que sua mente estiver barulhenta demais, não fuja, não lute. Haja. Simples assim, porque o barulho interno se rende diante da firmeza externa. 12. Os pensamentos refletem o ambiente. Você é influenciado por muito mais do que imagina. A mente absorve como uma esponja, palavras, vozes, tons, olhares, lugares. Sem perceber, você começa a pensar como o ambiente que frequenta. E pensamentos negativos, muitas vezes, não surgem de dentro. Eles são cultivados de fora para dentro. Observe com sinceridade o que te cerca. As pessoas com quem você conversa, as notícias que consome, o conteúdo que vê nas redes sociais, os espaços onde você passa a maior parte do tempo. Tudo isso molda sutilmente a forma como sua mente raciocina, sente e reage. Não se trata de viver em uma bolha, mas de reconhecer que o ambiente tem poder. Poder de elevar ou de adoecer, poder de trazer lucidez ou alimentar a sombra. E se você vive cercado por vozes pessimistas, críticas, caóticas, é natural que sua mente repita esse padrão. O estoicismo ensina que devemos cultivar um espírito vigilante. E essa vigilância não é apenas sobre o que pensamos, mas também sobre o que deixamos entrar. Porque tudo que entra com o tempo pode se transformar em pensamento. E tudo que se transforma em pensamento
molda sua realidade emocional. Talvez você nunca tenha parado para notar como a mente se contamina pelo ambiente, mas já experimentou estar bem, até abrir uma rede social e ver uma enxurrada de negatividade? Já esteve em paz, até se sentar com alguém que vive reclamando da vida? Essa influência é real, é invisível, mas poderosa, e precisa ser reconhecida para ser transformada. Escolher com quem você anda, o que você consome, o que você ouve, não é sobre elitismo, é sobre saúde mental. Você não pode plantar paz interior em solo contaminado. Não pode esperar clareza se tudo ao seu redor promove confusão. Você precisa cuidar do que te cerca, para poder cuidar do que te habita. Cuidado com a normalização da negatividade. Vivemos em uma cultura onde é comum reclamar, onde a crítica é mais aceita que o silêncio, onde o drama ganha mais atenção que a serenidade. Mas o que é comum não é necessariamente o que te faz bem. Se quiser silenciar os pensamentos negativos, comece limpando o campo onde eles se alimentam. Se afaste, quando for possível, de tudo que envenena sua mente, não por arrogância, mas por sobrevivência. Você está tentando se curar, e um corpo que tenta se curar não deve continuar se ferindo. O filósofo estoico escolhe com sabedoria os seus estímulos. Ele entende que o mundo ao redor influencia o mundo interior, e por isso protege seus ouvidos, sua visão, seu tempo e sua atenção como um guerreiro protege sua espada. Porque ele sabe o que entra, molda o que sai. Comece a ser mais intencional com sua rotina. Quais vozes você ouve logo ao acordar? O que você consome antes de dormir? Com quem você compartilha seus momentos? Essas pequenas escolhas são, na verdade, grandes decisões. Você pode mudar sua mente mudando o seu ambiente. Pode começar a respirar melhor por dentro, ao se cercar de coisas e pessoas que te lembram quem você deseja ser. Pode cultivar pensamentos mais leves, ao escolher conteúdos que te nutrem, ao invés de te consumir. E quando não puder mudar o ambiente externo, crie um espaço interno de refúgio. Leve a presença contigo, a sabedoria contigo. Faça da sua consciência um abrigo, onde quer que esteja. Não subestime o poder do ambiente. Ele pode ser um aliado ou um inimigo silencioso. Pode te fortalecer sem que você perceba, ou te enfraquecer dia após dia. A escolha de onde você permanece é, muitas vezes, a escolha de quem você se tornará. 3. A disciplina mental é mais poderosa que a motivação. Sentir vontade é fácil. Manter-se firme quando a vontade passa, isso é raro. A maioria espera um momento ideal para começar a mudar. Mas o estoicismo revela um caminho diferente. Não é sobre esperar motivação, é sobre cultivar disciplina. A mente negativa adora que você dependa da inspiração. Ela sabe que nos dias em que o ânimo não vem, você recua. Ela sussurra: hoje não é um bom dia, melhor deixar para depois. E assim, dia após dia, você adia sua libertação, adia sua força, adia a construção de uma mente mais leve, mais lúcida, mais livre. Se você depender da motivação para vencer os pensamentos negativos, perderá mais vezes do que imagina. Porque motivação é volátil, é vento. Sopra forte hoje, desaparece amanhã. E os pensamentos negativos sabem disso. Eles esperam as brechas. Esperam os dias em que você não está inspirado para atacar com mais força. Já a disciplina, essa não depende de humor. Ela nasce da decisão. Ela caminha mesmo sem vontade. Ela não precisa de aplausos internos para continuar. Ela simplesmente vai. E nesse ir constante, constrói algo que a motivação jamais constrói: estabilidade. Quantas vezes você já se sentiu inspirado à noite, planejou mudar sua vida no dia seguinte, mas acordou e a mente disse: não hoje. Quantas promessas você já fez a si mesmo que não resistiram ao primeiro obstáculo emocional? Essa é a diferença entre quem espera sentir para agir e quem age mesmo quando não sente. Os antigos estoicos entendiam que a mente precisa ser treinada como um músculo. Não se treina um músculo quando se está com vontade. Treina-se todos os dias, na dor, no cansaço, no silêncio, na repetição. E aos poucos, esse treino começa a transformar a paisagem interna. Os pensamentos negativos ainda surgem, mas encontram uma mente firme, encontram um solo mais estável, e já não se espalham com tanta facilidade.
Disciplina mental não significa rigidez. Significa consistência. Significa acordar e dizer: hoje, mesmo que a mente grite, eu escolho o que vou pensar. Hoje, mesmo que o medo venha, eu escolho como vou agir. É essa força suave e diária que enfraquece o domínio dos pensamentos destrutivos. Você não precisa vencer todos os pensamentos negativos de uma vez. Precisa apenas não se entregar a eles hoje. E depois amanhã. E depois mais um dia. É assim que a mente se transforma. Não por grandes saltos emocionais, mas por passos firmes e silenciosos de disciplina. Existe uma sabedoria imensa em não esperar estar pronto. Em não esperar que a mente esteja calma para começar a mudar. Porque ela só se acalma depois do movimento. Depois do gesto repetido. Depois da escolha constante. Talvez você ache que disciplina é algo duro demais. Mas, na verdade, ela é um abraço. É o abraço firme que você dá em si mesmo nos dias em que tudo dentro grita para desistir. É a mão que te levanta quando a motivação se esconde. É o fogo que continua aceso mesmo na noite mais escura da alma. A disciplina é uma linguagem de amor próprio. É quando você diz: eu me respeito o bastante para não ceder a cada pensamento que tenta me derrubar. É quando você se torna confiável para si mesmo. E essa confiança não tem preço. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa quantas vezes começou e parou. A disciplina não exige perfeição. Ela só exige que você volte. Volte hoje. Volte amanhã. Volte sempre. Os pensamentos negativos não suportam consistência. Eles se alimentam do caos, da oscilação, da desistência. Mas quando encontram uma rotina, uma clareza, um compromisso com a mente desperta, eles enfraquecem. Eles murcham. Eles somem. Hoje talvez você não esteja motivado, mas isso não te impede de dar um passo. Pequeno, simples, eterno. Porque um passo feito com disciplina vale mais do que 1000 desejos cheios de euforia. E um pensamento firme, cultivado com intenção, vale mais do que 1000 ideias soltas movidas por emoção. 14. A mente negativa adora controle. Há uma ilusão que domina os dias de quem sofre com pensamentos negativos. A crença de que se puder controlar tudo, cada pessoa, cada situação, cada detalhe, encontrará paz. Mas essa paz nunca chega, porque o controle, ao contrário do que parece, não traz liberdade, traz exaustão. Quanto mais você tenta dominar o incontrolável, mais a mente se agita. Ela se torna uma sentinela constante, alerta, desconfiada. Cria planos para todos os cenários, revisa palavras ditas, antecipa fracassos que ainda não aconteceram. E nisso ela se torna prisioneira de si mesma. Esse é o solo fértil da mente negativa. O medo de perder o controle. E quando esse medo cresce, os pensamentos se tornam armas. A mente começa a exigir respostas imediatas, garantias que o mundo não pode dar. Ela tenta se proteger, criando mais tensão. E assim, o que era uma tentativa de segurança vira a origem do sofrimento. Na filosofia estoica, há uma chave que muda tudo. Distinguir entre o que depende de você e o que não depende. Esse discernimento simples destrói o pânico, liberta da ansiedade e coloca você de volta onde sempre esteve o seu verdadeiro poder. No agora, na ação, na consciência. Tentar controlar o que está fora de você é como tentar parar o vento com as mãos. Inútil, injusto e desesperador. Mas assumir o que está dentro, suas escolhas, suas respostas, sua mente, isso sim transforma a vida. O estoico não luta contra o que é. Ele observa, aceita. E então age com serenidade sobre o que está ao seu alcance. Ele não se omite, mas também não se desespera. Porque entende que há uma sabedoria em soltar. Soltar não é desistir, é confiar. É agir no que se pode agir e deixar que o restante encontre o próprio curso. É abandonar a ideia de que tudo precisa estar sob controle para que você esteja em paz. A paz verdadeira não nasce do domínio sobre o mundo, mas do domínio sobre si. A mente negativa detesta isso. Ela quer garantias. Ela quer promessas. Ela quer saber como tudo vai acabar antes mesmo de começar. Mas a vida não funciona assim. E tentar forçá-la a funcionar só gera frustração. Você já percebeu como pensa demais quando sente que não pode fazer nada? Esse excesso de pensamento vem do desejo de controle. É como se, pensando o suficiente,
você pudesse impedir a dor, prever o futuro, evitar surpresas. Mas o que você ganha na prática é angústia. Há uma liberdade silenciosa em aceitar o que é, em olhar para uma situação e dizer: isso está fora do meu alcance. E então voltar-se para dentro e perguntar: mas o que está ao meu alcance agora? Essa pergunta simples muda o eixo, tira você da obsessão pelo externo e devolve o foco para o interno. Soltar exige coragem, porque é assustador abandonar o que não se pode controlar. Mas mais assustador ainda é viver tentando controlar tudo e nunca conseguir. Esse é o ciclo que prende tantas mentes ao sofrimento. Um esforço constante por algo impossível. A mente negativa vai dizer que você está sendo irresponsável se parar de controlar. Vai acusar, vai insistir, vai gerar culpa. Mas é justamente essa mente que precisa ser educada, com firmeza, com clareza, com paciência, até que ela aprenda que não precisa estar no comando para que tudo fique bem. O estoico ensina que a sabedoria está em se adaptar ao curso da vida, como um rio que contorna pedras sem perder o movimento. Ele flui, mas não se perde. Ele solta, mas segue em frente. E nesse fluxo há força, há serenidade. Hoje você pode escolher soltar o que te pesa. Pode escolher parar de tentar resolver o que não depende de você. Pode escolher investir sua energia no que realmente pode transformar sua atitude, sua mente, sua resposta. A paz começa quando você abandona a luta inútil contra o inevitável. Quando para de resistir ao que é. Quando decide confiar que a vida, mesmo imprevisível, pode ser enfrentada com firmeza, se o seu interior estiver ancorado na razão. E se você ainda duvida disso, pergunte a si mesmo: quantas vezes o controle te trouxe alívio verdadeiro? Quantas vezes, mesmo com todos os planos feitos, algo não saiu diferente? Então respire, solte, confie, não porque é fácil, mas porque você merece viver em paz. 15. Evite frases como "eu sou ansioso" ou "eu sou inseguro". Você não é, você está, e tudo que se está pode mudar. Identidade é uma construção poderosa. Aquilo que você diz sobre si mesmo todos os dias torna-se a base sobre a qual seus pensamentos descansam, onde suas emoções se apoiam e suas decisões se moldam. Mas o problema é que muita gente constrói essa base em cima de areia. A cada vez que você afirma "eu sou ansioso", "eu sou inseguro", "eu sou desorganizado", você transforma um estado passageiro em uma essência permanente. E quanto mais você repete, mais o cérebro acredita. E quanto mais ele acredita, mais você vive à altura dessa crença, como se ela fosse uma sentença e não apenas uma fase. Talvez você esteja vivendo com rótulos que não são seus. Rótulos que foram colados por momentos difíceis, por opiniões de outros, por falhas isoladas. Mas você não é o que te aconteceu. Você não é o que sentiu ontem. Você não é o que disseram quando você ainda nem sabia quem era. Na filosofia estoica, há um princípio que liberta. Você não controla o que sente, mas pode controlar o que faz com o que sente. Isso inclui a forma como você interpreta seus próprios estados internos. Sentir-se ansioso não significa ser ansioso. Estar inseguro diante de uma situação não significa ser inseguro como pessoa. Essas são experiências, não definições. Tudo que é transitório não deve ser confundido com identidade. A dor vem, a confusão vem, o medo vem. Mas eles também passam. Você continua, você observa, você aprende, você muda. O estoico não se apega aos rótulos mentais. Ele entende que nomear algo é o primeiro passo para dominá-lo, mas também sabe que nomear mal é o primeiro passo para se aprisionar. Ele escolhe as palavras com sabedoria, porque sabe que palavras viram pensamentos, e pensamentos, quando repetidos, viram destino. Talvez hoje você esteja sentindo-se vulnerável, mas isso não faz de você uma pessoa fraca. Talvez esteja lidando com medo, mas isso não significa que você é covarde. Talvez esteja num momento de incerteza, mas isso não te define, isso só te atravessa. A mente negativa adora rótulos. Ela se sente segura neles. Mesmo que esses rótulos sejam negativos, são familiares. E tudo que é familiar traz a ilusão de controle. Mas essa segurança é falsa. É uma prisão com portas abertas. Você só precisa ter coragem de sair. Trocar o "eu sou" por "eu estou" pode parecer pequeno, mas é uma revolução.
Porque estar reconhece o presente sem condenar o futuro. Estar admite a dor sem se identificar com ela. Estar abre a possibilidade da transformação. Estar é humano. Ser, quando mal usado, é cárcere. Você já parou para pensar como fala consigo mesmo? Já observou as frases que repete todos os dias em silêncio? Elas moldam não apenas como você se sente, mas como você age. E mais, moldam como os outros te enxergam. Porque quando você se define o tempo todo pela dor, começa a viver como se ela fosse a única parte de você. Existe algo em você que está além de qualquer estado emocional. Algo que observa, que aprende, que escolhe. Essa é a sua essência. E essa essência não pode ser reduzida a rótulos mentais. Ela é maior. Ela é livre. Você não precisa se identificar com tudo que sente. Pode apenas sentir. Permitir que a emoção passe por você sem deixar marcas eternas. Isso é maturidade. Isso é força. Isso é filosofia aplicada na vida real. Comece a trocar seus rótulos por perguntas. Em vez de dizer, eu sou ansioso, pergunte, por que estou sentindo ansiedade hoje? Do que estou tentando me proteger? Como posso lidar com isso sem me definir por isso? Essa simples mudança quebra o ciclo da negatividade. Não se limite. Não se reduza. Você é muito mais do que qualquer palavra que possa usar para se descrever. E quanto mais consciente disso você se torna, mais livre você fica. E se hoje você se sente ansioso, inseguro, desanimado, lembre-se, isso é uma estação, não o seu endereço permanente. Você não precisa montar casa na dor. Você pode passar por ela com dignidade, com lucidez, com coragem. E o primeiro passo, mudar o discurso. Porque toda mudança profunda começa em silêncio, dentro da mente. Na forma como você se chama. Você está aqui, agora. Isso já é prova de força. Você quer mudar. E quem quer já começou a vencer. Livre-se da tempestade mental que te prende. Porque no fundo, você sempre teve céu azul por dentro. Só precisava se lembrar disso. Se essa mensagem tocou você, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar essa jornada de autodomínio e clareza. E se você chegou até aqui, comente abaixo com convicção. Eu fiquei até o final. Assim saberei que você é daqueles que não foge da própria mente e que escolhe a transformação até o último segundo. Nos vemos no próximo vídeo.